Os mosassauros são répteis marinhos extintos muito grandes, com algumas espécies que atingem comprimentos superiores a 15 metros e são considerados alguns dos temíveis predadores que já habitaram nossos oceanos. Eles surgiram pela primeira vez durante o período Cretáceo há 90 milhões de anos e se tornaram os predadores dominantes dos oceanos, com a extinção dos ictiossauros e o declínio dos plesiosauros. Os mosassauros foram extintos durante o evento de extinção Paleogene-Cretáceo, que matou todos os dinossauros. O mosassauro era um gênero de grande lagarto aquático carnívoro do Cretáceo tardio. O mosassauro era um grande réptil marinho extinto do período Cretáceo tardio, com grandes mandíbulas dentadas, membros em forma de pá e uma cauda longa e achatada, relacionada com os lagartos. Os mosassauros eram répteis marinhos que habitavam os mares continentais quentes e rasos do final do período Cretáceo. Eles viveram aproximadamente entre 98 e 65 milhões de anos atrás. Embora os mosassauros vivessem ao mesmo tempo que os últimos dinossauros, eles não são dinossauros, mas lepidosauros, répteis com escamas sobrepostas. Os lepidosauros, mas não os mosassauros, sobreviveram à extinção KT que exterminou os dinossauros, representados hoje por tuataras, lagartos, cobras e anfíbios. Os parentes vivos mais próximos dos mosassauros são as cobras, embora tenham evoluído de aigalossauros, ancestrais semiaquáticos de lagartos monitores. Os mosassauros eram predadores serpentinos que respiravam ar. Em geral, os mosassauros eram enormes. O menor conhecido tinha 3 metros de comprimento, embora os mosassauros mais longos fossem mais típicos, com o mais longo conhecido, o Ainosaurus, atingindo os 17,5 metros. Estes eram verdadeiros monstros do mar. No início de sua existência, eles teriam competido com outros répteis marinhos como ictiossauros e plesiosauros, mas se tornaram progressivamente mais bem-sucedidos à medida que os ictiossauros superficialmente parecidos com peixes desapareciam. Os mosassauros tinham um plano básico para o corpo, semelhante aos lagartos monitor, mas otimizados para a natação e, é claro, eram muito maiores. Os mosassauros eram uma das muitas espécies marinhas que exploravam os altos níveis do mar e os grandes mares continentais do final do Cretáceo, adaptando-se ao nicho maior. A existência de mosassauros é conhecida desde que um magnífico fóssil foi descoberto em 1780 em uma pedreira de calcário holandês. A descoberta foi extremamente bem divulgada e voltou a atenção do público pensante para os animais fósseis. Como as cobras, os mosassauros tinham uma mandíbula frouxamente articulada, o que lhes permitiria abrir bastante e consumir um grande número de peixes. Algumas espécies teriam consumido ouriços do mar e moluscos, quebrando-os com os dentes bulbosos, enquanto espécies maiores e com dentes afiados teriam comido outros répteis marinhos e peixes grandes. Como a maioria dos répteis, eles provavelmente comiam sua própria espécie se tivessem a chance. Por consumirem presas inteiras, fósseis intactos de aves marinhas, tubarões e peixes foram encontrados em suas entranhas. Com membros reduzidos, os mosassauros teriam se movido através da água usando apenas o movimento ondulado de sua cauda. Isso contrasta com praticamente todos os outros répteis marinhos da época, que tinham barbatanas para ajudar a empurrar-se através da água. Os mosassauros teriam se movido mais como uma enguia ou cobra do mar. Mosassauro, lagarto aquático. Mosassauro, família Mosasauridae, lagartos aquáticos extintos que atingiram um alto grau de adaptação ao ambiente marinho e foram distribuídos em todo o mundo durante o período Cretáceo, 145,5 a 65,5 milhões de anos atrás. Os mosassauros competiam com outros répteis marinhos, os plesiosauros e ictiossauros, por comida que consistia em grande parte de amonoides, peixes e chocos. Muitos mosassauros do final do Cretáceo eram grandes, com mais de 9 metros de comprimento, mas as formas mais comuns não eram maiores que os botos modernos. Os mosassauros tinham corpos semelhantes a cobras, com crânios grandes e focinhos compridos. Seus membros foram modificados em paz com ossos mais curtos e mais numerosos ossos dos dedos e dos pés do que os de seus ancestrais. A região da cauda do corpo era longa e seu final era ligeiramente curvado, de maneira semelhante à dos ictiossauros iniciais. A coluna vertebral consistia em mais de 100 vértebras. A estrutura do crânio era muito semelhante à dos lagartos modernos, aos quais os mosassauros estão relacionados.
As mandíbulas tinham muitos dentes cúnicos, ligeiramente recurvados, inseridos em soquetes individuais. Os maxilares são notáveis por serem articulados perto do comprimento médio, como em alguns monitores avançados, e conectados na frente apenas por ligamentos. Esse arranjo permitiu que os animais não apenas abrissem a boca abaixando a mandíbula, mas também estendessem os maxilares laterais para o lado enquanto se alimentavam de presas grandes. Descoberta. Os mosassauros foram descobertos pela primeira vez em 1764, perto do rio Meuse, que inspirou o nome mosassauro. O crânio fóssil foi descoberto na Holanda em uma pedreira de calcário perto da cidade de Maastricht. Um segundo crânio foi descoberto entre 1770 e 1774. Esse crânio parcial de propriedade de um cânone chamado Godin despertou o interesse dos cientistas. Um cirurgião e colecionador chamado Johann Leonard Hoffmann escreveu a vários cientistas sobre essa descoberta especial de Maastricht. Disse que este espécime foi escondido dos ocupantes franceses em 1794, embora haja rumores de que o espécime foi levado para Paris depois de ter sido entregue a 600 garrafas de vinho. A G. Camper foi o primeiro a entender a conexão dos mosassauros com os lagartos. Suas ideias vieram à tona em 1799, embora não tenha sido até 1808, quando suas afirmações foram confirmadas por Georges Cuvier. Em 1822, o mosassauro foi finalmente identificado pelo nome que significa réptil Meuse. Ele recebeu o nome completo da espécie em 1829. Outras peças fósseis do Mosasaurus hoffmanni foram retiradas de Maastricht em 1790. Algumas foram recuperadas e expostas no Museu Taylor de Haarlem, no deserto do oeste americano, mas hoje em Dakota do Norte, o mosassauro foi recuperado e chegou à Alemanha, onde foi descrito em 1845 pelo naturalista Dr. Goldfuss. Este espécime agora faz parte da coleção Goldfuss em um museu em Bonn. As primeiras descobertas do mosassauro trouxeram grande fama às pedras calcárias de Maastricht. É daí que vem o termo maastrichtiano. O Maastricht é a época que compreende os últimos 6 milhões de anos do Cretáceo. Os fósseis do mosassauro foram encontrados em todo o mundo, incluindo o norte da Europa, leste da Europa, Rússia, Turquia, Oriente Médio, norte da África, Canadá, América do Sul, Estados Unidos e até ilhas da Antártica costeira. A América do Norte Cretáceo possuía uma enorme via navegável interior que hoje é a planície e os estados do Golfo. Foram encontrados fósseis de mosassauro onde as vias marítimas cobriam a terra. Kansas é apenas um estado reconhecido por seus fósseis de mosassauro.